As perseguições do Império Romano aos cristãos. 14 fatos impactantes. Hoje, vamos explorar um capítulo fascinante da história: como Roma perseguiu os cristãos. O Império Romano, uma das maiores potências da antiguidade, desempenhou um papel crucial na disseminação e na transformação do cristianismo. Vamos viajar de volta no tempo para entender como os primeiros seguidores de Jesus enfrentaram desafios extraordinários, desde a coexistência importante até perseguições cruéis. Prepare-se para uma jornada histórica fascinante enquanto desvendamos os eventos que moldaram a relação entre Roma e os cristãos. Vamos descobrir 14 fatos cruciais que nos ajudam a entender melhor esse período tumultuado. Fato 1. As origens da perseguição. A perseguição dos cristãos em Roma teve suas raízes nas diferenças fundamentais entre o cristianismo e a religião predominantemente do Império Romano na época, que era o paganismo. O cristianismo estava começando a se espalhar pelo Império Romano no século I d.C. No entanto, os cristãos eram frequentemente vistos como uma seita heterodoxa dentro do contexto religioso romano, uma vez que se recusavam a adorar os deuses romanos e o imperador como divindades. O conflito de crenças. Os cristãos professavam o espírito de um único Deus, o que entravam em conflito direto com a religião politeísta romana, que adoravam uma panóplia de deuses e desfrutavam a participação em rituais religiosos oficiais. A desconfiança das autoridades. A recusa dos cristãos em prestar culto ao imperador como um deus era vista como uma deslealdade ao Estado romano, uma vez que o culto ao imperador era um componente importante da coesão social e política do império. O cristianismo em crescimento. À medida que o cristianismo crescia em número de seguidores, ele começou a chamar mais a atenção das autoridades romanas. Isso levou a perseguições esporádicas em várias partes do império. As primeiras perseguições. Embora as perseguições iniciais não tenham sido tão sistematizadas quanto as que ocorreram posteriormente, elas estabeleceram um precedente de hostilidade em relação aos cristãos. Essas diferenças fundamentais de crenças religiosas, lealdade ao Estado e a rápida expansão do cristianismo pelo Império Romano foram os principais fatores que deram origem às primeiras perseguições dos cristãos em Roma, lançando as bases para um período de conflito religioso e político significativo na história do cristianismo. Fato 2. Nero e o Grande Incêndio de Roma. O Grande Incêndio de Roma, que ocorreu em julho de 64 d.C., foi um dos piores desastres de incêndio da história da cidade. O fogo consumiu grandes partes de Roma, causando destruição generalizada. As razões exatas do incêndio ainda são objeto de debate histórico. A culpa foi atribuída aos cristãos. Nero, de acordo com várias fontes históricas, incluindo os escritos do historiador romano Tácito, foi acusado de receber a culpa do incêndio aos cristãos. Ele usou os cristãos como bodes expiatórios para desviar a responsabilidade do desastre, ao mesmo tempo, explicar a questão subsequente. A acusação de Nero levou à perseguição dos cristãos em uma escala mais ampla em Roma. Eles foram presos, torturados e executados por seu suposto papel no incêndio, tornando-se um dos primeiros exemplos documentados de perseguição aos cristãos no Império Romano. Este período de perseguição também é notável por martírio dos apóstolos Pedro e Paulo. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, enquanto Paulo foi decapitado. As alegações de crueldade de Nero. As ações de Nero durante essa perseguição são frequentemente citadas como exemplos de extremos de crueldade. Os cristãos eram frequentemente usados como tochas humanas durante os eventos noturnos nos jardins de Nero. O episódio do Grande Incêndio de Roma e a sequência subsequente deixaram uma marca indelével na história cristã. Os cristãos passaram a ser vistos como inimigos do Estado romano, o que moldou as relações entre o cristianismo emergente e o Império Romano durante os séculos subsequentes. O episódio do Grande Incêndio de Roma e a perseguição de Nero aos cristãos representam um momento crítico na história da perseguição cristã e influenciaram a maneira como o cristianismo interagiu com o mundo romano em sua fase inicial. Esses eventos também destacam o papel da política e da retórica, em criar inimigos dentro da sociedade romana. Fato 3. Os cristãos nas arenas. Durante as perseguições aos cristãos em Roma, uma das formas mais cruéis de proteção e entretenimento público era a prática de lançamento de cristãos às feras nas arenas de gladiadores. A motivação política e social.
A prática de lançar cristãos às feras servindo a vários propósitos. Além de punir os cristãos por sua fé, também foi uma maneira de desencorajar a conversão ao cristianismo. Os imperadores romanos, muitas vezes, viam o cristianismo como uma ameaça à estabilidade do império, pois os cristãos se recusavam a adorar os deuses romanos e o imperador como um deus. Isso foi percebido como um desafio à autoridade romana. As execuções de cristãos nas arenas eram realizadas como espetáculos públicos, destinados a entreter as multidões. As pessoas se reuniam para assistir a esses eventos, o que criava uma atmosfera de crueldade e violência. Esses espetáculos não eram apenas uma forma de proteção, mas também uma maneira de consolidar o poder do império e manter a população sob controle. Os cristãos foram submetidos a uma variedade de métodos brutais de execução nas arenas. Isso incluía serem lançados para enfrentar animais selvagens, como leões e tigres, que os dilaceravam. Alguns cristãos foram forçados a lutar como gladiadores, uma luta que quase sempre resultava na morte. A intenção era infligir o máximo de sofrimento possível. Apesar das ameaças nas arenas e das perspectivas sombrias, muitos cristãos enfrentou sua morte com coragem e fé inabalável. Muitos viram o martírio como uma forma de testemunhar sua devoção a Cristo, mesmo diante da morte. Os relatos desses martírios nas arenas deixaram uma marca profunda na memória coletiva da igreja primitiva. Os mártires cristãos eram frequentemente considerados heróis da fé, e suas histórias inspiraram gerações posteriores de cristãos. Embora as perseguições e os martírios tenham sido uma parte significativa da história inicial do cristianismo, houve momentos em que a opinião pública e a política imperial mudaram, levando a períodos de tolerância religiosa e, eventualmente, a conversão do imperador Constantino ao cristianismo. Em resumo, a prática de lançar cristãos às feras nas arenas romanas foi uma das formas mais brutais de perseguição durante os primeiros séculos do cristianismo, refletindo a complexa relação entre a religião e o poder político no Império Romano. Fato 4. Perseguições intermitentes. A perseguição aos cristãos em Roma foi descrita por sua natureza recorrente ao longo dos séculos. As perseguições não tiveram sempre as mesmas causas. Às vezes, foram desencadeadas por eventos específicos, como o grande incêndio de Roma, que o imperador Nero atribuiu aos cristãos. Em outras graças, foram resultado de líderes locais que decidiram tomar medidas contra os cristãos em suas províncias. As perseguições não eram uniformes em todo o Império Romano. Embora algumas áreas pudessem ser mais tolerantes com os cristãos, outras eram mais hostis. Isso depende muito da atitude dos governadores locais e da presença de comunidades cristãs. Entre os momentos de perseguição, houve períodos de relativa calma para os cristãos. Por exemplo, após a perseguição sob o imperador Nero, houve um período de tranquilidade antes que novas perseguições ocorressem sob outros líderes romanos. A intensidade das perseguições também variava. Alguns eram mais cruéis e envolviam torturas e execuções públicas, enquanto outros eram menos severos e limitavam-se a ordens para que os cristãos renunciassem à sua fé. Essas perseguições intermitentes desempenharam um papel importante na formação da identidade cristã. Enquanto alguns cristãos abandonaram sua fé sob pressão, outros mantiveram sua opinião com grande determinação. Isso fortaleceu a coesão interna da comunidade cristã. Fato 5. Martírio de Pedro e Paulo. O martírio de Pedro e Paulo é um dos acontecimentos mais significativos na história cristã e na perseguição dos cristãos em Roma. Pedro, considerado um dos apóstolos mais próximos de Jesus, foi martirizado em Roma sob o imperador Nero por volta de 64 d.C. Segundo a tradição cristã, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo a seu próprio pedido, pois acreditava que não era digno de morrer da mesma maneira que Jesus. O martírio de Pedro marcou um ponto crucial na disseminação da cristandade, pois ele era uma figura importante na igreja primitiva. Paulo, originalmente um perseguidor dos cristãos, converteu-se ao cristianismo após uma experiência de revelação na estrada de Damasco. Ele se tornou um dos apóstolos mais ativos na expansão do cristianismo pelo mundo antigo. Diferentemente de Pedro, Paulo era um cidadão romano, o que lhe garantiu um método de execução diferente, a decapitação. A contribuição de Paulo para o cristianismo, através de suas cartas e pregações, é inestimável, e seu martírio em Roma é um evento significativo na história da Igreja. Fato 6. O Edito de Milão. O Edito de Milão,
emitido em 313 d.C., é um marco crucial na história da perseguição aos cristãos em Roma. Este evento representou uma mudança significativa nas políticas do Império Romano em relação ao cristianismo. Antes do Edito de Milão, os cristãos enfrentaram várias ondas de perseguição, incluindo a perseguição de Diocleciano, que foi particularmente severa. Essas perseguições visavam reprimir a propagação do cristianismo no Império Romano. O Edito de Milão foi emitido conjuntamente pelos imperadores Constantino e Licínio. Constantino, em particular, desempenhou um papel fundamental nesse evento, pois mais tarde se converteu ao cristianismo e se tornou um dos imperadores romanos mais conhecidos por seu apoio à religião cristã. O Edito de Milão concedeu a liberdade religiosa aos cristãos e a todas as religiões dentro do Império Romano. Isso fez com que os cristãos não fossem mais perseguidos com base em suas crenças religiosas. Além disso, os cristãos foram autorizados a praticar sua fé publicamente sem medo de represárias. O Edito de Milão foi um divisor de águas para os cristãos. Ele pôs fim a séculos de perseguição e marcou o início da tolerância religiosa dentro do Império Romano. Esse evento também abriu caminho para uma posterior adoção oficial do cristianismo como religião do Estado, que ocorreu décadas depois, sob o reinado de Teodósio I. O Edito de Milão teve um impacto duradouro na história do cristianismo. Ele apenas não permitiu que os cristãos praticassem sua fé livremente, mas também influenciou o relacionamento entre a Igreja e o Estado nos séculos posteriores. O significado contemporâneo. O Edito de Milão é muitas vezes visto como um exemplo de como a história pode moldar a política de liberdade religiosa e de como um líder, como Constantino, pode influenciar profundamente o curso dos eventos históricos. Em resumo, o Edito de Milão marcou o fim das perseguições sistemáticas aos cristãos em Roma e representou um ponto de viragem na história do cristianismo, abrindo caminho para sua ascensão como religião dominante no Império Romano. Fato 7. Diocleciano e a última grande perseguição. Diocleciano tornou-se imperador romano em 284 d.C. Ele inicialmente desenvolveu uma política de tolerância em relação aos cristãos. No entanto, por volta de 303 d.C., ele prometeu uma série de edições que visavam erradicar o cristianismo do Império Romano. As razões por trás da perseguição de Diocleciano são debatidas, mas algumas teorias incluem preocupações com a unidade religiosa do Império, a crença de que os cristãos eram uma ameaça à estabilidade e ao tradicionalismo romano, e influências de conselheiros anticristãos em sua corte. A perseguição foi particularmente nas províncias orientais do Império, onde Diocleciano tinha seu governo central. Durante essa perseguição, muitos cristãos enfrentaram prisões, torturas e execuções. A perseguição de Diocleciano durou cerca de 10 anos, de 303 a 313 d.C. O Edito de Milão em 313 d.C., emitido por Constantino e Licínio, encerrou oficialmente a perseguição, concedendo liberdade religiosa aos cristãos. Isso também marcou o início de uma nova era para o cristianismo, pois Constantino mais tarde se converteu ao cristianismo e tornou o cristianismo tolerado e, eventualmente, a religião oficial do Império Romano. A última grande perseguição de Diocleciano é um momento crucial na história cristã, demonstrando a resistência e a resiliência da fé cristã em face da diversidade, eventualmente, influenciando a ascensão do cristianismo como uma das principais religiões do mundo ocidental. Fato 8. Os mártires de Lyon. No ano 177 d.C., em Lyon, uma cidade localizada na atual França, ocorreu um dos eventos marcantes na história da perseguição aos cristãos. O contexto foi o reinado do imperador Marco Aurélio, um período em que as comunidades cristãs eram vistas com desconfiança e frequentemente sujeitas a perseguições. Nessa época, o bispo de Lyon, chamado Irineu, era uma figura importante na igreja local. Lyon tinha uma comunidade cristã florescente, composta por pessoas de diversas origens sociais e étnicas. O evento que desencadeou a perseguição foi uma denúncia anônima de cristãos locais. Os cristãos de Lyon foram submetidos a um julgamento público, onde enfrentaram duras acusações de deslealdade ao império e de práticas habituais. Durante esse julgamento, vários cristãos foram martirizados de maneiras cruéis, incluindo açoitamento, exposição a animais selvagens nas arenas e execução por decapitação.
Os relatos desses acontecimentos foram documentados em uma carta enviada pelas próprias testemunhas da perseguição dos cristãos de Lyon à comunidade cristã na Ásia Menor. O objetivo era compartilhar as atrocidades sofridas e relatar os atos de heroísmo e fé demonstrados pelos mártires. Essa carta é uma das fontes mais importantes que temos para entender as perseguições aos cristãos no início do cristianismo. Os mártires de Lyon representam um exemplo notável de como os cristãos enfrentaram a perseguição com coragem e como a fé cristã se solidificou em tempos adversos. Suas histórias são lembradas como exemplos de devoção à fé, mesmo diante das adversidades, e continuam a ser atualizadas e celebradas na tradição cristã. Fato 9. A preservação dos escritos cristãos. Durante as diversas perseguições aos cristãos em Roma e em outras partes do Império Romano, os seguidores do cristianismo enfrentaram a ameaça constante de perda de suas escrituras e textos religiosos. No entanto, eles desenvolveram estratégias engenhosas para preservar esses documentos originais. As cópias manuscritas escondidas. Muitos cristãos copiaram os textos sagrados à mão e os escondiam em locais secretos, como catacumbas, casas particulares e até mesmo em bibliotecas públicas. Essas cópias manuscritas eram uma forma fundamental de garantir que a palavra de Deus não fosse perdida. Os símbolos e códigos. Em alguns casos, os cristãos desenvolveram símbolos e códigos secretos para identificar outros seguidores e compartilhar informações. Isso permitiu a comunicação discreta e a divulgação dos ensinamentos cristãos. O uso de papiros e pergaminhos. Os cristãos também começaram a usar papiros e pergaminhos para seus escritos religiosos, em vez de materiais mais perecíveis como o papiro. O pergaminho, feito de pele de animal, era mais durável e resistente ao tempo, o que ajudava a preservar os textos por mais tempo. As cópias fora do Império. Além de esconder cópias dentro do Império Romano, algumas cópias importantes foram enviadas para comunidades cristãs fora das fronteiras do Império, onde a perseguição era menos intensa. Isso garantiu que os textos cristãos foram preservados em locais mais seguros. A herança da tradução. Muitos textos cristãos foram traduzidos para diferentes idiomas, o que ajudou a divulgar a fé cristã para além das fronteiras romanas e a preservar esses textos em vários idiomas, ampliando sua influência e durabilidade. A preservação dos escritos cristãos durante as perseguições desempenhou um papel crucial na sobrevivência e disseminação da cristandade. Esses esforços meticulosos permitiram que a fé cristã continuasse a crescer e se espalhasse, mesmo sob a sombra da perseguição. Fato 10. A ascensão do cristianismo. A perseguição aos cristãos em Roma, paradoxalmente, contribuiu para o crescimento e a coesão do cristianismo. Durante as perseguições, os cristãos enfrentaram desafios extraordinários, incluindo ameaças à sua vida e segurança. No entanto, essa pressão também fortaleceu a fé e a determinação dos cristãos. Muitos estavam dispostos a enfrentar o martírio ao invés de renunciar à sua fé, tornando-se mártires. Esses atos heróicos inspiraram outros a se converterem ao cristianismo, atraídos pela verdade e coragem dos cristãos. As perseguições também solidificaram a hierarquia e a organização da igreja cristã. Líderes religiosos, conhecidos como bispos, assumiram papéis cruciais de proteção e orientação das comunidades cristãs durante esses tempos difíceis. A organização da igreja tornou-se fundamental para a sobrevivência e expansão do cristianismo. O cristianismo começou a atrair uma variedade mais ampla de seguidores, incluindo pessoas de diferentes origens e culturas. Isso ocorreu porque a fé cristã era vista como uma alternativa espiritual à religião tradicional romana, muitas vezes percebida como decadente e desprovida de valores morais. A mensagem cristã de amor, perdão e esperança ressoava com muitas pessoas que estavam descontentes com a situação política e social da época. Além disso, a resistência dos cristãos às perseguições contribuiu para a construção de uma identidade coletiva sólida entre eles. Eles compartilharam uma fé em comum e um senso de unidade, o que os tornou mais resilientes e capazes de enfrentar adversidades. Quando as perseguições finalmente cessaram com o Edito de Milão em 313 d.C., o cristianismo emergiu como uma religião poderosa e influente no Império Romano. O fato de ter sobrevivido e até mesmo prosperado sob intensa perseguição, testemunham a resiliência e a força da fé cristã, tornando-a uma das principais religiões do mundo.
Paradoxalmente, as perseguições fortaleceram o cristianismo, tornando-o mais coeso e resiliente. Fato 11. A conversão de Constantino. A conversão do imperador Constantino ao cristianismo é um evento fundamental na história do cristianismo e teve um impacto significativo na perseguição dos cristãos em Roma. Constantino, que se tornaria conhecido como Constantino o Grande, governou o Império Romano de 306 a 337 d.C. Durante seu reinado, ele causou uma série de desafios políticos e militares, incluindo conflitos com outros imperadores rivais. Um momento crucial para a conversão de Constantino ocorreu em 312 d.C., antes da Batalha da Ponte Milvia. De acordo com a tradição, Constantino teve uma visão na qual viu um símbolo cristão, o Chiru, acompanhado da inscrição In hoc signo vinces, neste sinal, vencerás. A interpretação dessa visão o levou a adotar o cristianismo como uma das religiões toleradas no Império. Constantino emergiu vitorioso na Batalha da Ponte Milvia e levou a vitória como resultado de sua conversão ao cristianismo. Ele emitiu o Edito de Milão em 313 d.C., junto com Licínio, outro imperador, que concedeu liberdade religiosa aos cristãos, encerrando oficialmente as perseguições. Esse é um ponto de viragem importante, pois marcou o início da acessibilidade do cristianismo no Império Romano. Constantino continuou a apoiar o cristianismo ao longo de seu reinado. Ele convocou o primeiro concílio de Nicéia em 325 d.C., que foi crucial para a definição das doutrinas cristãs, e ele próprio foi batizado como cristão pouco antes de sua morte em 337 d.C. A conversão de Constantino teve um impacto profundo no cristianismo. Além de pôr fim às perseguições, também definiu o cristianismo como uma religião legítima no Império Romano, abrindo caminho para sua posterior ascensão como religião dominante. É importante notar que a conversão de Constantino não foi sem controvérsias, e a relação entre o governo romano e o cristianismo passou por várias fases após sua conversão, incluindo a transição para uma religião oficial do Estado, sob imperadores posteriores. Isso moldou a trajetória subsequente da história europeia e mundial. Fato 12. O fim das perseguições. Com o Edito de Tessalônica, emitido em 380 d.C., pelo imperador Teodósio I e seus co-imperadores, o cristianismo tornou-se a religião oficial do Império Romano. Este é um ponto fundamental na história da perseguição dos cristãos em Roma. O Edito de Tessalônica, também conhecido como o Código de Tessalônica, foi uma proclamação que declarou o cristianismo, especificamente o cristianismo niceno, que segue o Credo de Nicéia, como a religião oficial do Império Romano. Ele foi emitido conjuntamente pelos imperadores Teodósio I, Graciano e Valentiniano II. A tolerância religiosa. Este é um momento significativo na história da perseguição cristã, pois marca a transição de séculos de perseguição para um período de tolerância religiosa em relação ao cristianismo. O Edito de Tessalônica também visava unificar o império sob uma única fé cristã, acabando com uma diversidade de religiões que existiam anteriormente, incluindo o paganismo. Isso teve implicações profundas na estrutura política e religiosa do Império Romano. Como resultado do Edito de Tessalônica, a Igreja cristã ganhou influência especial e recursos anteriormente negados. O clero cristão foi reconhecido como uma classe especial, e as bênçãos recebidas benefícios e isenções fiscais. Esse evento é um marco na história do cristianismo, pois encerrou oficialmente as perseguições religiosas contra os cristãos em Roma. Também preparou o terreno para o desenvolvimento da Igreja cristã como uma instituição poderosa e influente no mundo ocidental. Fato 13. A influência da perseguição nos escritos cristãos. A perseguição dos cristãos em Roma teve um impacto profundo nos escritos e na teologia cristã. Testemunho de fé. Durante as perseguições, muitos cristãos foram chamados a testemunhar sua fé sob ameaça de morte. Isso levou ao desenvolvimento de uma rica tradição de escritos conhecidos como Atos dos Mártires, que detalhavam as histórias de cristãos que enfrentaram a perseguição com coragem e devoção. Esses relatos influenciaram a narrativa cristã e fortaleceram a noção de martírio como um ato de fé supremo. As perseguições também influenciaram a teologia cristã, especialmente a compreensão do sofrimento. Os cristãos refletiram sobre o motivo pelo qual estavam sendo perseguidos e como isso se relacionava com sua fé. Isso contribuiu para o desenvolvimento da teologia do sofrimento,
que explora o significado do sofrimento na vida dos crentes. Muitas das cartas escritas por líderes cristãos da época fazem referência direta ou indireta à perseguição. Por exemplo, as cartas de Inácio de Antioquia, um dos pais apostólicos, refletem seu desejo de enfrentar o martírio como um exemplo para outros cristãos. Além disso, as cartas de Paulo, escritas em um contexto onde a perseguição era uma ameaça constante, frequentemente abordavam questões de coragem e fé em tempos difíceis. As perseguições também influenciaram a literatura apocalíptica cristã. Muitos escritos apocalípticos foram produzidos durante períodos de perseguição, como o livro de Apocalipse na Bíblia, que oferece uma visão de esperança e vitória final para os crentes, mesmo em face da perseguição. Os mártires cristãos se deram exemplos de fé e coragem. Suas histórias inspiraram outros a permanecerem firmes em sua fé, mesmo sob pressão. Os relatos de martírio frequentemente enfatizavam a disposição dos mártires em sofrer pela sua fé e a crença na recompensa divina no além. Fato 14. O culto aos mártires. O culto aos mártires cristãos é uma parte significativa da tradição religiosa cristã que se desenvolveu como resultado das perseguições em Roma. O culto aos mártires refere-se à veneração e honra dada aos cristãos que foram martirizados por sua fé. Esses indivíduos foram considerados testemunhas quentes e de civilização da fé cristã. Os mártires eram vistos como exemplos de devoção e lealdade inabaláveis a Deus, muitas vezes preferindo a morte ao renunciar à sua fé. Eles eram considerados santos e modelos a serem seguidos pelos fiéis. Os mártires eram lembrados em celebrações litúrgicas especiais, especialmente no Dia de Todos os Santos, 1º de novembro. Suas histórias foram contadas e suas virtudes foram elogiadas durante essas celebrações do catolicismo. Muitas vezes, os locais de martírio dos mártires se tornaram locais de peregrinação para os cristãos. Igrejas e basílicas foram construídas em torno desses locais para homenagear os mártires e divulgar a devoção dos fiéis. As relíquias dos mártires, como ossos ou outros objetos associados a eles, eram consideradas sagradas e eram frequentemente preservadas nas igrejas. Os cristãos acreditavam que essas relíquias possuíam poderes especiais de intercessão. O culto aos mártires também teve um grande impacto na arte cristã. Muitas representações artísticas dos mártires enfatizaram sua coragem e fé, muitas vezes mostrando-os enfrentando a morte com dignidade. O culto aos mártires continua na tradição católica até hoje. A Igreja Católica canonizou santos, que incluíram muitos mártires, e celebra festas litúrgicas em sua memória. À medida que exploramos esses fatos, lembramos a importância de aprender com a história e promover a compreensão interreligiosa e a liberdade de crença. O que você achou do vídeo de hoje? Você já conhecia algum desses fatos sobre a perseguição aos cristãos em Roma? Comente com a gente sua opinião sobre este assunto, pois adoraríamos ler e responder seus comentários abaixo. E se você gostou deste vídeo e ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva e clica no sininho para não perder nenhum vídeo intrigante que postamos todas as semanas. E se você quer aproveitar e aprender um pouquinho mais, não deixe de clicar em um destes vídeos que estamos sugerindo para você. Lembre-se, um povo que não conhece sua história está condenado a repeti-la. Até o próximo vídeo.